Vamos lá, gente, mais uma videoaula. Na aula de hoje, vocês vão aprender a como colocar as paredes. Nas aulas anteriores, vocês fizeram toda a questão de abrir o template corretamente, inserção do terreno e configuração do mesmo, né? Vocês também colocaram a planta do pavimento tipo, e agora nós vamos inserir a parede, tá? Então vamos lá, olha só. Primeiramente, essa planta, vocês podem observar, é uma planta espelhada, né, gente? Eu poderia traçar uma linha de espelho bem aqui, ó, bem aqui no centro, aqui, ó, passando aqui no meio dessa escada, não é isso? E aí eu teria um espelho, tá? Então, qual é a nossa ideia? Nós vamos fazer isso mesmo, tá? A gente vai fazer simplesmente um módulo desse, ó. Um módulo desse. Eu vou deixar até de fora a questão ali desse rol, tá? Eu vou fazer só a parte aqui de dentro desse tipo, tá? Desse apartamento. Depois que a gente fizer esse apartamento completo, a gente vai criar um grupo para ele e vai espelhar, né? E a partir daí vai ficar mais fácil para fazer, tá? É uma técnica bacana, né? Você optimiza o seu tempo, né? Caso você precise fazer uma intervenção, por exemplo, pessoal, eu tenho que mudar uma porta dessa, né? Vai ficar maior, vai ficar menor, vou reposicionar, né? Todos os apartamentos tipo serão alterados em conjunto, né? É similar àquela ideia do bloco que o AutoCAD tem, tá? Então a gente vai se focar em fazer apenas um desses módulos aqui, tá? Caso esse aqui da esquerda, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer as paredes disso aí. Opa, vamos lá. Show. Então vou fazer as paredes desse módulo aqui. Então vamos lá. Para fazer a parede, muito simples. Venho aqui no menu arquitetura, né? Tem aqui parede. Mas lembrando sempre, né? Eu particularmente adoro utilizar os atalhos. Então, atalho da parede tá aqui, né? Parede wall em inglês, né? Então fica WA, tá? WA é o atalho aqui, ó, da parede, tá? Show. Então vamos lá. Vou digitar aqui WA. Opa, tinha saído aqui. Vamos lá. Legal, digitei WA. Vou escolher a parede que eu quero fazer, né? Como é que eu faço isso? Para relembrar, né, gente? Vocês já sabem fazer isso, né? Para escolher o tipo da parede que eu quero fazer, né? Eu escolho aqui nessa primeira, né? Esse botãozão que eu chamo aqui, né? Nas propriedades, na barra de propriedades, né? Então aqui eu escolho o tipo de parede que eu quero modelar, né? Que eu quero construir. Então vou fazer isso. Vou clicar aqui, vou escolher a parede lá em cima, 15 centímetros. Eu vou começar externo, interno, tudo, né? Lembrando, né? Eu tenho paredes de 15 centímetros aqui, eu tenho paredes de 20 centímetros aqui, tá? As paredes de 15 centímetros e de 20, na verdade, ambas, né? Eu vou ter as opções de externo mais externo, externo mais interno, externo mais revestimento, interno, que é, na verdade, dois lados internos, né? Acabamento interno, interno mais revestimento e revestimento dos dois lados, tá? Esses são os tipos que eu tenho aí, né? Então, externo, acabamento, uma tinta para o lado externo e o interno, tinta para o lado interno. Revestimento, revestimento cerâmico aí. Lembrando que isso é tudo genérico, né? Lá na fase de detalhamento, se fosse o caso, a gente especificaria, né, qual o tipo de cerâmica, né, qual o tipo de tinta que eu vou querer utilizar. Aqui é só algo mais genérico, tá? Então vamos lá, vou escolher aqui a opção externo e interno. E, na sequência, eu não posso começar a desenhar antes de definir a minha altura, né? No momento, por exemplo, aparece aqui no meu a opção não conectada, né?
não conectado, né? Inclusive ele ia fazer, ó, se eu fosse fazer uma parede agora, ele ia fazer uma parede de 10 centímetros, né? Não é o caso. Então eu vou ter que clicar aqui onde está aparecendo a altura e do lado está aparecendo não cor, né, de não conectado. Eu vou clicar aqui nessa seta e vou escolher a opção do segundo pavimento, no caso o pavimento que está acima, né? Então a minha parede iniciará, vou botar aqui já, tá? Minha parede se iniciará aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês, no primeiro pavimento, né, que é a restrição de base dela, né? E ele vai até aqui o segundo pavimento, tá? Então, restrição de base primeiro pavimento, no caso a zero do primeiro pavimento, então alinhado com o primeiro pavimento, e ele vai até aqui o segundo pavimento, que é justamente o que eu quero, né? Show. Então, vou começar a desenhar aqui. Vem aqui, opa, boa. Faltou uma coisinha, né, gente? E aí esquecendo, olha só, eu tenho as opções de desenho disso, né? No momento, a minha linha de localização encontra-se na linha central da parede, que não é uma coisa muito comum, tá? A não ser que já tivesse eixos de estrutura, né? Linhas de grade, né? Eixos de grade, vai ficar mais fácil. Geralmente, quando a gente faz uma importação de planta CAD, eu recomendo desenhar aqui pela face do acabamento, tá? Então, tanto faz externo ou interno nesse caso, tá? Vou escolher aqui face do acabamento externo, poderia ser qualquer coisa, tá? Externo ou interno, tanto faz. E vou desenhar, tá? Comecei a desenhar para um lado, aqui, ó. Vamos dizer que eu fosse desenhar aqui, ó, e ele está indo para o outro lado, estão vendo aqui, gente? Está indo para o outro lado, era para estar aqui dentro, a parede está indo para o outro lado. Poxa, professor, e aí, o que que eu faço? Eu dou espaço, né? Vocês lembram disso? Dá o espaço, a barra de espaço aqui do teclado de vocês, ó. E aí ela vai girar, não é isso? Vamos lá. Então eu vou fazendo aqui. Vou fazer o meu desenho. Opa. Ficou ali um pouquinho errado, não tem problema. Eu faço aqui. Vou fazendo. Vou fazendo aqui. Aqui, ó, ele tinha ido para o outro lado, olha só. Eu dou um espaço, ele gira, né? E vai para onde eu quero. Aqui, por exemplo, eu tenho um shaft. Não me preocupo com isso agora. Simplesmente vou desenhar, olha só. Não tem especificação desse shaft aqui, qual tipo de alvenaria que vai ir. Eu vou simplesmente repetir o tijolo aqui. Vai ficar esse vazio aqui, mas não tem problema, tá? Faltou essa paredinha aqui, que separa aqui a minha sala com a minha cozinha. Minha cozinha, né? Acho que eu já vou fazer essa paredinha aqui até o final também. Eu só vou clicar nela, olha só, vou clicar nesse botãozinho azul aqui, tá? Tá nesse botãozinho azul. Vou arrastar até aqui em cima e deu, olha só. Tá? Se vocês quiserem fazer essa sacada de alvenaria, né? Vamos simular isso, né? Vou fazer aqui uma parede.
E se eu colocar lá no 3D, vocês vão ver que essa parede está ainda até em cima, tá? Eu vou mostrar primeiro a vocês como é que ficou, tá? Então aqui eu tenho essa parte do meu módulo, né? Desse pavimento tipo. E agora vamos ver como é que ficou isso em 3D. Só para relembrar, como é que eu faço para ver o 3D, professor? Você vai clicar lá em cima, gente, na casinha, né? Não sei se vocês lembram. Tem uma casinha, né? Lá naquela barra superior, né? Aqui, ó, do Revit, né? Então vamos lá, na casinha, vou clicar aqui na casinha, ó, aqui, e ele vai abrir o modelo 3D. Ó. Então já está aqui bonitinho esse modelo 3D, tá? Bem, obviamente tem essas paredes magentas e brancas, né? O que é isso? Só para relembrar vocês, nos meus templates eu utilizo a cor magenta para identificar as paredes que têm revestimento externo, né? Uma tinta para o lado externo, e as que estão identificadas na cor branca, né? É um revestimento para a área interna, tá? Só para ficar visualmente destacado isso aí, né? Lembrando que se a gente fosse fazer uma renderização, só para mostrar a você aqui uma cor realista, ela não ia ser assim, tá? Ela ia ser assim, né? Tudo clarinho, cores, né? Padrão, né? A renderização ia ficar boa. Aqui só na cor consistente ou no sombreado que ela aparece com esse magenta aqui, tá? Para quem não lembra, esses padrões de visualização estão aqui, né? No cubo branco, né? Então, opa, deu uma sumidinha aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu. Então aqui embaixo eu tenho essa, aqui embaixo no canto esquerdo, inferior esquerdo da área de trabalho aqui de vocês, vocês vão ter aqui a barra onde aparece a escala, né? Na sequência eu tenho a qualidade de impressão, né? Essa coisa parecida um tabuleiro de xadrez de dama, né? Um quadriculado, né? Essa é a qualidade. E aqui ao lado eu tenho as possibilidades de vista, né? De visualização. Onde aqui eu tenho a cor consistente, sombreado, realista, né? Inclusive eu tenho a opção de renderização em tempo real, que eu não recomendo que vocês coloquem, senão vai pesar muito, tá? Geralmente eu coloco a cor consistente e o realista quando eu quero ver os mapas, né? Mas isso aí mais na hora da renderização. Geralmente eu trabalho o tempo inteiro aqui no cor consistente, tá? Então é isso. Legal. E agora como é que eu faço para organizar essas paredes? Para botar revestimento cerâmico, quando tem revestimento cerâmico, para colocar as alturas, né? Como é que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte, olha só. Eu vou rotacionar isso aqui. Opa, vamos lá. Vou rotacionar isso aqui. Para quem não lembra, para rotacionar eu seguro o Shift do meu teclado, né? O Shift. Geralmente ele está aqui identificado com a setinha para cima, ele fica no canto inferior esquerdo do teclado de vocês, na tecla acima da tecla Ctrl, tá? Então segura o Shift e vai com o botão central do mouse de vocês segurando e girando, né? Então ele vai orbitar o seu modelo, tá? Aí você vai consegue ter uma visualização, né, integral, né, do seu modelo BIM. Bacana. Então eu deixo ele aqui, ó, olhando assim como se estivesse olhando mais de frente para ele, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as paredes. Geralmente essa é a primeira coisa que eu faço, tá? Feito isso, eu vou botar aqui na face, aqui na linha de localização, nessa face. Olha só, na linha de localização, restrições, né? Quando eu seleciono, ele aqui já está me dizendo, ó, que eu tenho selecionado 16 paredes. E a primeira informação que ele me dá aqui, linha de localização, face de acabamento externo, que foi o que eu escolhi lá no começo para desenhar a minha parede.
Só que na hora de editar não fica legal a face do acabamento, porque ela acaba, se eu quiser girar, por exemplo, dizer que o externo é no interno, né? Inverter uma ordem numa parede, ele vai projetar a parede para fora ou para dentro, como a gente viu em sala de aula. Lembrando, isso aqui é apenas uma revisão, tá, gente? Então, aqui eu vou colocar na linha central da parede, e aí eu vou poder girar essa parede da forma que eu quiser, tá? Então aqui eu boto linha central da parede. Só para ficar um pouco mais claro, eu vou demonstrar o problema antes de alterar, tá? Aqui. Vou voltar aqui no pavimento, tá? Não é necessário que vocês façam isso, eu só vou demonstrar, tá? Digamos que eu quisesse, melhor fazer isso aqui em 3D, tá? Olha só, digamos que eu quisesse fazer com que essa parede aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho um caso mais real. Acabou que o externo ficou para o externo, mas digamos que fosse o contrário, tá? Se eu quisesse o externo, o magenta aqui e o branco para fora, né? Se eu clicar aqui nessa parede e der o espaço para ele girar, olha o que vai acontecer. Vou dar o espaço, vou botar mais de cima para que vocês vejam. Vou dar o espaço e olha o que vai acontecer. Ele vai girar, a cor magenta vai aparecer aqui para dentro, só que olha só, a parede se projetou para fora, porque o eixo de rotação dela está na face externa da parede. Então qual é a minha ideia? Né? Eu fazer essa seleção da parede e trocar aquela opção ali. Deixar o eixo dela na linha central dela, de forma que quando eu espelhe, quando eu gire ela, ela vai girar em seu eixo, então ela não vai sair do lugar. Essa é a ideia, tá? Então é isso que eu vou fazer. Então novamente eu vou orbitar aqui o meu projeto, vou deixar ele assim mais de frente, tá? De forma que eu possa selecionar todas as paredes e apenas as paredes, tá, gente? Vou selecionar apenas as paredes, então, selecionei todas. Venho aqui na face do acabamento, né? na linha local, de localização da parede. E aqui onde tem face do acabamento externo, eu vou tocar aqui, ó, para a linha central da parede. Linha central da parede. Escolhi essa opção, tá? Então só para demonstrar aqui, a partir de agora eu já estou aqui, ó, na linha de localização. Eu tenho aqui linha central, aqui não aparece, mas é da parede, tá? Legal, feito isso, eu posso girar as minhas paredes caso seja necessário, tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu faço é ver se tem alguma parede que eu quero uma altura diferente. Por exemplo, essa daqui. Essa daqui eu não vou querer que vá até o teto, né? Essa aqui é a minha parede de peitoril. Digamos, vou querer que ela tenha, sei lá, uns 90 centímetros e eu vou complementar os outros 30 centímetros para completar 1,20 m com uma grade ou qualquer outra coisa, tá? É possível. Não, quero ele mais baixo. Enfim, você escolhe a altura que ela vai ter. Aqui eu vou botar uns 90. Como é que eu faço para definir uma altura, né? E não que essa parede vá até o segundo pavimento. Para esse caso, você vai ter que vir aqui, ó, na restrição superior. No momento, a restrição superior está atrelada ao nível superior, né? No caso aqui é o segundo pavimento. E na sequência você vai dizer qual é a altura dessa parede. Mas primeiro vamos dizer aqui, ó, que a restrição superior é não conectado. Vamos ver? Então eu vou botar aqui, ó, restrição superior, vou escolher a opção não conectado. A partir daí, uma caixa de texto é aberta, né? Essa altura desconectada, onde aqui eu vou colocar a altura que eu quero para essa parede. No caso aqui 90 centímetros. Então aqui onde tem 272, eu vou digitar 90. E lembrando, aqui no Revit não é necessário clicar lá embaixo no botão aplicar. É só pegar o seu mouse, que no momento está aqui na caixa onde era para digitar o 90, e tirar, né, ele daqui da caixa de propriedades e voltar para a direita aqui para a área de trabalho e automaticamente vai aplicar. Olha só, botei para cá, ele já aplicou e a sua parede agora já tem os 90 que você tanto gostaria, né? Legal. Segunda coisa é começar a definir as paredes, né? Que é externo, externo, que é interno, interno, que tem revestimento, botar revestimento. Então vamos lá. Olha só, vamos devagar agora. E nesse processo eu trabalho aqui, prioritariamente aqui no 3D mesmo, tá? Então essas duas paredes aqui, ó, do quarto, eu sei, interno, tá certo, né? Mas opa, olha só, vamos fazer devagarinho, né?
Aqui, professor, não é externo interno, aqui é interno interno, não tem problema. Eu vou clicar na parede que eu identifiquei que é interno interno e vou trocar. Ao invés de externo mais interno, eu vou clicar aqui e vou alterar para interno mais interno, tá? Da ESC, e ele já vai estar aqui, bonitinho, interno mais interno. Opa, professor, essa parede aqui, ó, também é assim, né? Então, o que é que eu vou fazer? Posso selecionar ela e repetir o processo, ou posso dar aqui um MA, né? O MA é o Match Properties, que também funcionava lá no CAD, também funciona aqui no Revit, né? Então, digito MA, é o pincelzinho, eu clico na parede que eu quero que tenha a minha propriedade, né? No caso, interno mais interno, e vou aplicar ela nessa parede aqui que está externo mais interno. E aí agora tem as duas paredes iguais. Show de bola. Agora, olha só que interessante. Aqui eu tenho um problema. Aqui eu já tinha feito duas paredes, tá? Aqui eu tinha feito duas paredes já pensando nisso. Mas beleza, eu vou simular que eu tivesse uma parede só. Eu tivesse feito essa parede inteira, tá? Só para revisar com vocês. Professor, eu fiz essa parede inteira. Só que aqui fora, na sacada, eu quero revestimento externo. Mas aqui na sala eu não preciso, pode ser revestimento interno, não é isso? É isso. E aí, professor, como é que eu faço para dividir essa parede aqui no meio, né? O que é que você vai fazer? Nesse caso, você vai utilizar o comando slice, tá, gente? Slice. Ele deve estar aqui, ó, menu modificar. Deixa eu ver se ele está aqui para mostrar o ícone dele para vocês. Apesar de que eu não gosto muito de utilizar o ícone, mas eu acho que é esse aqui, ó, slice, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó, slice. Esse aqui, ó. O atalho dele é o SL, tá? SL de slice, de cortar, fatiar, né? Em inglês. Lembrando, os atalhos no Revit são sempre dados em inglês, tá? Não sei porque ele deu o exemplo lá. Bem, whatever. Vamos lá. Então, slice. Vamos lá. Digito SL e observe que ao digitar SL, o mouse de vocês vai se transformar em um bisturi. Nesse momento, você chega próximo aqui da parede, né? Na verdade, gente, aqui é melhor você... Bem, se você tiver prática, você pode fazer normalmente aqui, tá? Mas se você está meio confuso, se você está cortando no lugar certo, eu recomendo que você venha aqui nessa Cube View, né? É isso aqui, ó, que eu chamo de Cube View. É o nome correto mesmo, né? Esse Cube View. E clique aqui, ó, em superior, tá? Superior, bem aqui no meio, onde tem superior. E ele vai te mostrar a vista de cima desse projeto, para você poder cortar com mais precisão onde você quer, tá? Mas se você tem confiança aqui para cortar aqui também, não tem muito problema, tá? Então vou botar aqui, ó, superior. E aqui eu dou o SL e posso ir cortando, ó, com maior precisão, tá vendo? Ele vai, quando digito SL, o meu mouse, como eu falei, vai se transformar em bisturi. E quando eu chego aqui, ó, no meio da parede, ele vai mostrar aqui a projeção em azul da parede que eu estou cortando, e na sequência tem uma pequena linha fina mostrando a posição do corte. Então aqui é onde eu vou cortar essa parede. Então eu vou clicar aqui. E ao clicar, ele já dividiu a parede. Eu vou dar ESC aqui para poder selecionar aqui para vocês. Observe que quando eu dou ESC, ele já cancela o comando Slice e já transforma o meu cursor de novo num ponteiro de seleção. E agora eu posso clicar, ó, nessa parte de baixo da parede ou na parte de cima da parede, né? Dividir minha parede em dois, por exemplo. Então, eu terei que... Opa, deixa eu fechar aqui esse terreno, que eu não vou precisar mais dele. Tá? Trabalhar só aqui com 3D. Então eu tenho, olha só, que essa parte aqui é interno, interno. Então cliquei nela e cortei. Vou mudar aqui para interno, interno. E essa outra parte aqui vai ficar externo, interno. Tá? Então você vai fazendo isso para essa planta inteira, tá, gente? Para esse vídeo não ficar mais tão longo, eu só vou fazer mais um pedaço para demonstrar para vocês uma de revestimento, tá? Por exemplo, nessa daqui, ó, onde tem um revestimento, né? Mais um caso, aqui eu vou ter interno, interno. Eu já vou transformar aqui logo essa parede toda interno, interno. Só que aqui, ó,
Então, só para mostrar a vocês. Opa, deixa eu girar. Esse quarto aqui tá ok, né? Tudo interno, legal. Só que aqui, ó, nesse lado dessa parede do banheiro, eu vou ter que esse lado aqui, ela é revestimento, né? Só que essa parede é inteira. Novamente, eu vou utilizar o SL para cortar. E aqui eu não vou ir em planta, tá? Eu vou cortar aqui mesmo no 3D. Vou clicar aqui, eu sei que ele vai cortar certinho, tá? E aí, vou dar ESC e vou ter as duas paredes aqui cortadas, né? Essa aqui do banheiro e essa aqui, né, do corredor, quarto, tá? Ela fica mais ou menos aqui no meio, não precisa se preocupar com isso, tá, gente? Não precisa se preocupar com isso. Então, aqui eu vou trocar para interno mais revestimento, tá? E professor, não ficou do lado certo, não tem problema. Se não fica, aqui no caso ficou, tá, gente? Só para demonstrar aqui, ó, que nesse caso ficou. Mas se não tivesse ficado, né? Se o revestimento tivesse saído para o lado do quarto, o que eu faria? Eu clicaria na parede, daria o espaço e ela iria trocar, né? No caso, o revestimento agora ficou para dentro do quarto. E professor, não, eu quero isso não. Então não tem problema. Clica na parede, dá espaço de novo e ele volta a ser o que era antes. Tá bom? Ele volta lá para onde ele estava, no caso aqui para dentro do banheiro, né? Olha só que bonitinho. E você vai fazer isso para o restante desse módulo aqui, tá, gente? Eu não vou fazer em todo ele para esse vídeo não ficar tão grande, tá? No próximo vídeo essas paredes já vão estar completas, ok? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se eu esquecer de alguma coisa da parede, eu volto e faço outro vídeo aqui para vocês, tá bom? Mas eu acredito que não, acredito que era isso. É isso aí, gente. Até a próxima aula, fique com Deus e até breve.